justo viverá pela fé. Pai, nesse momento eu quero agradecer pela vida do Danilo. Obrigado pela vida dele, pelo ministério, testemunho dele. Obrigado pelo desempenho, a disposição do seu coração em se entregar a servir ao Senhor, junto com a sua família. Te agradeço pela vida da Raquel, do Arthur, do Heitor, o ministério dele ali na Igreja Reformada Semente da Vida, e também como capelão do Seminário Martin Luther. Senhor, usa esse irmão nessa manhã, que ele seja instrumento nas tuas mãos para fazer o teu nome grande, e que nós possamos, na medida do possível, ver com os olhos da fé essa glória do Senhor, estarmos cheios do teu Espírito para bendizer o teu nome. Dá ao Danilo unção do teu Espírito e que ele seja instrumento nas tuas mãos para a edificação do teu povo nessa manhã. Em nosso nome, em nome de Jesus. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, fiquei emocionado aqui, mas quero dizer que Danilo está aqui acompanhado da sua família, Raquel, o Heitor e o Arthur. Ele é pastor lá em Guaratinguetá, na Igreja Reformada Semente da Vida, e é o capelão do Seminário Martin Luther. Eu tenho o grande privilégio de ter a amizade dele e a companhia dele. Eu confesso que foi uma motivação. Eu nem perguntei para ninguém. Gente, quem que você acha que a gente deve trazer no aniversário? Já quis logo trazer o Danilo. Foi uma motivação bem egoísta da minha parte, mas porque eu tenho a segurança que todos vocês serão abençoados pelo ministério dele. É uma pessoa que Deus tem usado de maneira extraordinária naquilo que a gente sabe que Deus faz, cuidando da sua família, cuidando da sua igreja, do seu trabalho. Então Deus te abençoe, meu irmão. Alegria ter você aqui conosco. Obrigado. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Esse é um daqueles momentos em que as palavras nos faltam. A nossa amizade, sem dúvida, é um grande presente do nosso Deus. Eu conheci o pastor Rubner em 2010 no CTVAP, Seminário, Centro de Estudos Teológicos do Vale do Paraíba. Ele é um grande presente que nós recebemos de Deus. Ele, a Lu, a Aninha, que está de volta, Bebel. Eu sou suspeito de falar, mas o pastor Rubner é um grande servo, um grande homem de Deus. Sem dúvida, vocês são privilegiados por tê-lo como pastor. E também, com certeza, nosso pastor Marcílio, grande irmão, todos os irmãos queridos que aqui estão. É um prazer muito grande revê-los e também poder conhecer aqueles que eu não havia ainda conhecido. Isso é dádiva, é graça do Senhor. E hoje é um dia de festa, um ano que o Senhor concedeu à Igreja Batista de Vila Branca. É dia de celebração ao Senhor, de louvar, de bendizer o nome do nosso Deus. E também ocasião para ouvirmos a voz de Deus por meio da sua palavra. É o que nós faremos agora. Para isso eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, na segunda epístola canônica de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 14 a 17. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 14 a 17. Diz assim a Sagrada Escritura: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, aqui estamos nós reunidos diante do Senhor, como diz esse texto que acabamos de ler. Estamos diante do Senhor e falamos da parte do Senhor. Nós cremos que Tu és um Deus que se revela, e quando a Tua palavra fala, o Senhor mesmo fala conosco.
Por isso nós clamamos pela ação do Espírito Santo por meio da Sagrada Escritura, para que fale às nossas mentes e também aos nossos corações, e que a sua palavra encontre um terreno fértil nesta manhã, e que ela possa produzir vida, renovo, esperança, alegria, força, ânimo em Cristo Jesus. Edifique essa igreja que pertence a Ti, Senhor, e que a nossa história e a história desta igreja seja um testemunho vivo do triunfo de Cristo Jesus, da vitória que foi vencida sobre a cruz. E é no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Eu gostaria de começar com uma pergunta nessa manhã, fazendo com que você refletisse a respeito da sua própria história. Se você olhasse para si mesmo e para a sua história, você descreveria a sua história como uma história de vitória? Ou será que você descreveria a sua história como uma história de fracasso? Será que você seria capaz de dar graças a Deus pela sua vida, pela sua história, pelo seu ministério? Esse texto que nós lemos, ele nos convida justamente a refletirmos e darmos graças a Deus por aquilo que Deus tem feito por nós e através de nós. E é justamente sobre isso que nós vamos refletir nessa manhã. A gratidão a Deus pela nossa história. Vamos repetir todos juntos? Vocês estão comigo? Gratidão a Deus pela nossa história. É claro, meus irmãos, que nós temos que olhar para o futuro, nós temos que planejar o que nós devemos fazer a fim de glorificar a Deus por meio das nossas vidas, por meio da nossa igreja. Nós precisamos avançar, não é, crianças? Projetar o futuro, sabendo que a vida é breve e nós devemos remir o tempo com sabedoria e desfrutar ao máximo de uma vida toda que nós temos pela frente. Mas, muitas vezes, nós precisamos fazer um exercício de olhar para trás e refletir sobre o que Deus tem feito na nossa história, em nós e através de nós. Por exemplo, quando nós estamos dirigindo, nós devemos olhar para frente, porque se nós olharmos apenas para trás, nós causaríamos um acidente. Mas os retrovisores existem, porque é necessário fazer esse exercício de olhar para trás e ver o que se passa atrás de nós. E a nossa história é um grande testemunho da providência de Deus. A nossa história diz algo a respeito daquilo que Deus faz por meio da sua graciosa providência. E é justamente isso que Paulo está fazendo nesse texto e no contexto dessa passagem que nós lemos hoje. Paulo, ele dá graças a Deus por aquilo que Deus tem feito e por aquilo que tem sido evidenciado na sua trajetória ministerial. E essa segunda epístola canônica de Paulo aos Coríntios, ela possui uma característica que é marcada pela defesa do ministério de Paulo, especialmente por conta da credibilidade do ministério de Paulo, que de alguma forma estava sendo desacreditado por alguns falsos mestres naquela igreja. É por isso que nessa epístola, Paulo vai gastar um bom tempo fazendo uma espécie de defesa do seu apostolado, uma espécie de defesa do seu ministério. Por quê? Porque havia alguns oponentes de Paulo ali naquela igreja que estavam querendo desacreditar o ministério de Paulo. Então por isso nós vemos aqui que Paulo ele faz uma espécie de autorrecomendação nessa carta. E ele deseja restabelecer a confiança daqueles irmãos justamente por conta dessas tensões causadas por esses oponentes de Paulo na igreja. E Paulo vai lembrar da sua amizade com os crentes daquela igreja. Ele vai se defender dessas acusações e ele defende então o seu ministério. E além disso, o próprio relacionamento de Paulo com aquela igreja, nós poderíamos dizer que estava um tanto quanto desgastado. Por quê? Por conta da veemência com que Paulo teve que exortar aqueles irmãos, especialmente através de uma carta que é anterior a essa segunda epístola que nós temos em mãos, e é posterior à primeira carta aos Coríntios que nós temos aí na Escritura. É uma carta que, pela soberania de Deus,
ela se perdeu. Mas é uma carta extremamente dura de Paulo. Ele teve que exortar aqueles irmãos veementemente. Aí, quando nós chegamos nessa carta, Paulo ele está explicando as suas razões aqui em 2 Coríntios e reafirmando o seu amor para com aqueles irmãos. Então é por essa razão que nós observamos aqui num contexto imediato do texto que nós lemos, esse tom de Paulo de defender o seu ministério. É o que está por trás dessa epístola. E é o que Paulo vem fazendo desde o início. Por exemplo, ele vem falando da maneira como Deus tem conduzido o seu ministério. A maneira como Deus tem conduzido a sua história. Logo no início, por exemplo, capítulo 1, versículos 15 a 16, Paulo, ele explica os seus planos de ir até Corinto e depois passar a Macedônia para ser encaminhado para a Judéia. Aí mesmo no capítulo 2, no versículo 1, Paulo ele fala sobre o seu plano de se encontrar com os irmãos, com a igreja em Corinto. Versículos de 12 a 13, um olho em mim, o outro na Bíblia. Olha aí, versículos de 12 a 13. Paulo vai falar sobre o quê? A sua trajetória de Troade até o quê? Misericórdia, me ajuda aí, gente. Até a Macedônia. Então você percebe que é como se Paulo estivesse em movimento. Você está vendo Paulo em movimento aí? Ele está narrando o quê? A sua trajetória, a sua história ministerial. Então perceba que esse é o contexto que mostra um Paulo em movimento. Ele está falando sobre a sua história, sobre as suas estratégias, sobre o seu próprio ministério. É como se fosse uma espécie de boletim missionário. Ele está entregando ali o seu boletim missionário para aquela igreja. E aí nós chegamos no texto de hoje. Depois de apresentar essa espécie de boletim missionário, a sua trajetória ministerial, falando sobre a logística do seu ministério, Paulo começa agora a falar sobre aquilo que tem sido evidenciado no seu ministério. É como se Paulo estivesse dizendo aqui que a maneira como Deus tem conduzido o seu ministério revela algo a respeito do propósito de Deus para a vida dos seus servos. E aqui nós já aprendemos uma grande lição, de que a nossa história testemunha algo a respeito de Deus e do propósito de Deus. O ministério de Paulo não consiste apenas numa questão logística, de quais lugares, por onde ele passou, mas no que Deus manifestou através dele. Meus irmãos, a nossa história, a nossa trajetória ministerial e a história desta igreja testemunham algo a respeito de Deus e do propósito de Deus para os seus servos. Deus tem sido manifestado por meio da nossa história e por meio da história dessa igreja. Nós lemos o Salmo 104, nós conhecemos o Salmo 19, nós sabemos que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, o mar, o vento, as árvores, os animais, eles estão dizendo algo a respeito de Deus. Mas aquilo que eles anunciam é limitado. As árvores, os rios, os animais, eles sussurram ao mostrar alguns atributos de Deus. Mas enquanto a criação sussurra, a nossa história e a história dessa igreja gritam como num megafone, declarando a glória da graça de Deus em Cristo Jesus. Isso tem sido evidenciado através dessa igreja e através da vida de cada um dos seus servos. O que os irmãos estão fazendo aqui ao longo desse 1 ano não é simplesmente alugando um espaço, investindo em alguns equipamentos de som, ou estabelecendo um calendário anual. Por quê? Porque o milagre da providência é o que conduz esse ministério, de tal forma que a nossa história e a história da nossa igreja não diz respeito apenas àquilo que nós fazemos, mas àquilo que Deus manifesta através de nós para alcançar o seu propósito. Queridos, a razão pela qual vivemos não se resume apenas a ler as Escrituras
no cotidiano, orar diariamente, ensinar as Escrituras aos nossos filhos, manter uma rotina de vir à igreja, acordar cedo, domingo de manhã, tomar aquele café, lavar o rosto, vestir aquela roupa de igreja, não diz respeito apenas a isso. Ensaiar para o louvor, contribuir financeiramente com a igreja, pensar em estratégias de frentes missionárias, mas enquanto nós trabalhamos, servimos, nos dedicamos na nossa trajetória ministerial, o próprio Deus está agindo em nós e por meio de nós, pela sua providência, irmãos. Esse texto nos diz que nós anunciamos diante de Deus, não é o finalzinho do versículo 17? Deus está presente aqui, Deus está presente na nossa história, Deus está presente nessa igreja. Então a vida e a história dessa igreja e a nossa própria vida não se resume apenas àquilo que nós fazemos entre nós, mas àquilo que Deus faz por nós e através de nós. Deus está presente e é Ele quem conduz a nossa história e esse ministério. Por isso a pergunta que nós fazemos é: o que é então que Deus manifesta por meio da sua providência, agindo em nosso ministério? O que é que vem à tona? O que é manifestado por Deus? Nós observamos nesse texto que a providência de Deus é o que conduz a nossa história, e a principal evidência dessa condução de Deus é a glória de Deus revelada na sua obra de redenção em Cristo Jesus. Esse texto nos diz, meus irmãos, que nós somos mais do que vencedores em Cristo, e a vitória de Cristo e a nossa redenção é aquilo que é exposto, é manifestado através de nós como um grande testemunho que exala o conhecimento do Evangelho de Cristo. É isso que tem sido evidenciado por meio do nosso ministério e por meio dessa igreja. E obviamente, uma vez que nós reconhecemos isso, não temos como não fazer como Paulo, nos colocar de joelhos diante de Deus e dar graças por aquilo que Deus tem feito através de nós. Então é isso que Paulo faz. Ele dá graças a Deus por aquilo que Deus tem feito por ele e através dele ao longo da sua história. Vocês estão comigo? Então você percebe isso no texto? Então um olho em mim, o outro no texto, certo? Então em termos de estrutura, olha aí para a sua Bíblia. Nós observamos aí no versículo 14... duas orações, e essas orações elas estão ligadas por uma conjunção coordenativa. Tem um ezinho aí, não tem? Então isso significa que Paulo dá graças a Deus, e ele dá graças a Deus por quê? Por duas coisas, está aí no texto. O que Deus faz por nós em Cristo, que é a primeira oração aí, ó, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e o que Deus faz através de nós, por meio de nós, manifesta em todos os lugares a fragrância do seu conhecimento. Então é claro aí, o que Paulo está fazendo no texto, ele dá graças a Deus, por quê? Por duas coisas. Pelo que Deus faz por nós em Cristo, e pelo que Deus faz através de nós. E olha só que interessante, os versículos seguintes, eles estão subordinados a esse segundo motivo de oração e de gratidão de Paulo. Qual que é o segundo motivo? Misericórdia, me ajuda aí, vocês estão comigo? A fragrância do conhecimento de Deus em Cristo Jesus, é manifestado, certo? Segundo motivo. Então no versículo 14, Paulo dá graças a Deus por dois motivos, mas o segundo motivo, ele explica nos versículos seguintes. E ele faz isso através de duas orações subordinadas, que tem o quê? O propósito de explicar esse segundo motivo de oração de Paulo, que é a manifestação do aroma do conhecimento de Cristo. E como que você sabe disso? Você vai perceber aí que essas duas orações subordinadas, elas têm um porquezinho aí na frente dela. Não tem um porquê? É o porquê no versículo 15 e um porquê no versículo 17. Então essas orações são explicativas, que explicam detalhadamente o segundo motivo de gratidão do versículo 14. Então, vocês estão comigo, certo? Em termos de estrutura, Paulo dá graças a Deus por dois motivos. Primeiro, o que ele faz por nós. Segundo, o que Deus faz através de nós. E os versículos seguintes
são explicativos desse segundo motivo. Então, o tema para a nossa meditação de hoje é a gratidão a Deus pela nossa história. Paulo dá graças a Deus por aquilo que Deus tem feito por meio do seu ministério. E num primeiro momento, por aquilo que Deus faz por nós. Gratidão a Deus por aquilo que Ele faz por nós. É o que ele diz aí, a primeira parte do versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Paulo dá graças a Deus. E o primeiro motivo de gratidão é por aquilo que Deus faz por nós. Em Cristo, Ele nos conduz sempre em triunfo. Nós sabemos que a principal influência teológica de Paulo é a influência judaica. Mas nós também sabemos que ele é um profundo conhecedor da cultura grega e especialmente do mundo romano. Por quê? Porque ele era um fariseu, estudioso da lei, ele chegou a ser perseguidor da igreja, mas ele também era cidadão romano. Ele estava inserido numa cultura romana. Por isso nós temos que ter em mente aqui a famosa celebração do triunfo romano. Não sei quantos já ouviram falar sobre o triunfo romano, que inclusive era algo tão significativo na cultura romana, que o próprio Paulo, ele já usou essa analogia uma outra vez, lá na Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Lembra desse texto? Despojou os principados e potestades, os expôs, a gente lembra até do louvor, né? Quem é mais rato de igreja aí, né? Os expôs publicamente, né? Não vou cantar não, irmãos, fica tranquilo, né? Os expôs publicamente e deles triunfou sobre eles na cruz. Por quê? Porque essa analogia era algo muito vívido na cultura romana. Mas o que era esse triunfo romano? O triunfo romano era uma famosa cerimônia pública, muito grandiosa. Era algo que chamava atenção, parava a cidade. Então imagina se acontecer um milagre e o Brasil ganhar o Hexa, né? Então imagina a seleção brasileira voltando com a taça. Com a misericórdia, né? Só se for um milagre mesmo. Mas é algo que para o Brasil, é ou não é, meus irmãos? Então o triunfo romano era algo mais ou menos assim. Mas era uma cerimônia que era feita para honrar os generais que eram vitoriosos na guerra. E não era qualquer vitória não, tinha vários critérios ali que ele precisaria cumprir para que ele fosse digno de um triunfo romano. E o triunfo romano era o ápice da glória militar, né? Então imagina que o Brasil venceu uma guerra, né? E depois disso vamos repartir os despojos, né? Só estou falando de milagre aqui, né? Mas era o ápice de uma glória militar. Era uma homenagem a um general vencedor numa guerra. E existiam vários critérios ali que um general precisaria cumprir para ter o direito de ter essa homenagem. Mas basicamente um triunfo romano se resumia num desfile. Era um desfile que percorria a distância entre o Fórum e o Capitólio romano. Então era um desfile, as pessoas todas ali, muita gente assistindo aquele desfile. E primeiro vinham os oficiais do Estado, do Senado. Um negócio meio carnavalesco, né? Mas é isso mesmo. Então vinha primeiro os oficiais, depois vinham os trompetistas, em seguida vinham os despojos retirados da terra conquistada, então eles expunham isso, mostravam isso. Em seguida vinha um touro branco que seria entregue ao sacrifício, e depois caminhavam aqueles miseráveis cativos. Os príncipes, os líderes, os generais inimigos. E como eles vinham? Eles vinham acorrentados. E em breve eles seriam lançados na prisão. E quase que imediatamente eles seriam executados. Imagina, eles eram expostos nesse desfile antes de morrer. E depois vinham os sacerdotes. E como vinham os sacerdotes? Eles vinham com um incensário, queimando incenso, e esse incenso, ele tinha um aroma adocicado, que queimava neles, nesse incensário. Então vinham os sacerdotes, e depois vinha o general com toda a pompa, com a sua família. Ele vinha vestido de uma túnica roxa, bordado de folhas de palmeiras douradas. Então imagina que era algo grandioso. Então claramente, Paulo, ele tem em mente aqui
essa analogia do triunfo romano, para destacar o quê? Para destacar justamente a vitória de Cristo como um grande conquistador por meio da cruz. Ele despojou os principados e potestades, ele venceu sobre o diabo, sobre o pecado, sobre a morte. Então Paulo está apresentando Jesus como nosso grande general. E tem uma palavrinha aqui que faz toda a diferença. Paulo diz que dá graças, porém, a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Ele usa essa preposição aí que é um dativo, tem a ideia de lugar, ele posiciona, ele nos posiciona nesse triunfo em Cristo. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que a vitória de Cristo também é a nossa vitória. Significa que o triunfo de Cristo é o triunfo da igreja, irmãos. E ao mesmo tempo significa que o triunfo de Cristo é exibido na igreja como um grande desfile triunfal. A igreja já é vitoriosa em Cristo Jesus. E isso fica ainda mais claro pelo fato de Paulo utilizar aí a palavrinha sempre, não tem um sempre aí no texto? E o tempo do verbo aí é um tempo presente, de levar em triunfo. Então isso indica algo constante, ou seja, a igreja já é vitoriosa com Cristo. E a vitória de Cristo está sempre sendo exibida na igreja. Meus irmãos, isso é motivo de alegria, de esperança. O Christus Victor, o Cristo vitorioso, é exibido através do ministério de Paulo. E ele é exibido através das nossas vidas, irmãos. Ainda que aos olhos humanos, o próprio Paulo, ele possa ter sofrido reveses, perseguições, sofrimentos, dificuldades, ele narra tudo isso. Nós conhecemos a história de Paulo, ele passou por lutas, por dificuldades, mas isso não determina quem ele é. O que determina quem ele é e o sucesso do seu ministério é a vitória de Cristo Jesus, porque a grande questão não é quem somos, mas em quem Cristo nos tornou. Cada um de nós aqui nessa manhã tem uma história de vida diferente. Alguns não tiveram seus pais, ou não tiveram algum dos seus pais. Alguns passaram, ou ainda passam, dificuldades financeiras, problemas enormes. Outros talvez não tiveram acesso a boa educação, instrução, boas oportunidades. Alguns podem ter sido abusados num determinado momento da vida. Mas isso não define quem você é. Alguns não puderam se casar. Outros pode ser que não possam ter filhos. Alguns podem enfrentar problemas seríssimos de saúde. E isso mudar significativamente a sua história. Outros podem ter sido abandonados. Alguns tiveram pais alcoólatras. Outros tiveram pais ausentes. Outros lutaram contra os vícios. Ou tiveram uma vida promíscua no passado. Talvez você insista em definir a sua história pelas tragédias, pelos sofrimentos que você enfrentou, ou pelos sofrimentos que você enfrenta hoje. Mas a grande questão é que em Cristo nós encontramos esperança. E a nossa história não é mais marcada pelos nossos pecados ou pelos nossos sofrimentos. O Evangelho de Jesus ressignifica a nossa história, e ela não é mais marcada por aquilo que nós fizemos, ou por aquilo que fizeram contra nós. A nossa história não é mais marcada por isso, irmãos. Em Jesus, a nossa história é marcada por aquilo que Deus fez por nós. E o que então que a nossa história revela sobre o que Deus fez por nós? Ele nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos derrotados, nós não somos humilhados, nós não somos perdidos, nós somos salvos, regenerados, adotados como filhos de Deus, e pelos méritos de Cristo, pelo seu sangue vertido na cruz, nós somos mais do que vencedores. Por nós mesmos, nós seríamos sim falidos.
pecadores, inimigos de Deus, derrotados pelos nossos pecados, pelas dores desse mundo, mas em Cristo Jesus, nós não somos mais marcados pelos pecados do passado. Nós não somos mais marcados pelos nossos traumas e sofrimentos, pela nossa condição financeira, ou até mesmo pelas nossas aquisições e aparente sucesso. Não é isso que define a nossa história. A vitória de Cristo, ela tem sido exibida no ministério de Paulo, mas também nesta igreja e através da sua vida. Paulo, ele poderia passar por tantas dificuldades que aos olhos do mundo poderiam ser encarados como o quê? Como derrota. Esse homem é um derrotado, falido. Mas ele tem consciência de que Cristo é quem atribui o valor e propósito à sua história. Essa história é muito mais do que triunfalismo barato da teologia da prosperidade, da confissão positiva, não é nada disso. O triunfo do Cristo Victor é muito mais do que um triunfalismo mundano. Essa vitória não se resume apenas a bênçãos materiais, a saúde para dar e vender, a ausência de sofrimentos. Infelizmente, muitos corações idólatras e amantes de si mesmos buscam encontrar identidade, satisfação, propósito nas grandes realizações desse mundo. No dinheiro, no poder, no status, na fama, nos prazeres. E buscam essas coisas a fim de se tornarem alguém vitorioso aos olhos do mundo. Mas nós não somos evidenciados em triunfo por Deus pela roupa que nós vestimos. Nós não somos exibidos em triunfo pela nossa condição social, pelos títulos que nós possuímos, pela nossa carreira, pela nossa profissão. Definitivamente essas coisas não impressionam a Deus. Nós não somos exibidos por isso. Nós não somos apresentados em triunfo pela nossa escolaridade, por sermos pessoas de sucesso, que conseguem dar conta de tudo, que é invejado pelos homens. Como igreja, nós não somos evidenciados e apresentados vitoriosos por Deus pela nossa quantidade de membros, pelo tamanho do nosso espaço de culto, pelo nosso prédio de sala de aulas. Nós não somos vitoriosos por sermos conhecidos nas redes sociais, por alcançar metas ministeriais. Nós somos apresentados por Deus como vitoriosos. Nós somos apresentados como valiosos e vencedores, porque nós estamos escondidos em Jesus. Pelos méritos de Jesus e por sua vitória através da cruz, nós somos mais do que vencedores. A vitória de Cristo sobre o mundo, a carne, o diabo, tem sido evidenciada por meio da nossa história. Muitas vezes, nós vivemos buscando alcançar o dia em que nós teremos valor. Nós ficamos buscando reconhecimento. Eu quero ser valorizado. Eu quero ser alguém na vida. Eu quero ser uma pessoa de sucesso. E buscamos uma história de vida que seja feliz e realizada. Nós podemos desejar ser uma igreja que alcance um estágio de realização, de propósito da sua existência. Mas a grande questão é que nós já somos e desfrutamos isso no presente, pela vitória de Cristo na cruz. Quem nós somos? Nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Jesus Cristo não há mais culpa, irmãos. Em Jesus Cristo não há mais medo. Em Jesus Cristo não há mais acusação de Satanás. Ele foi esmagado na cruz. Em Jesus Cristo, nem mesmo o poder da morte está sobre nós. Essas coisas, esses inimigos foram derrotados. Esses inimigos, eles foram levados cativos no triunfo de Cristo, o nosso grande general. Amém? Vocês estão comigo? Então o que nós vimos nesse texto? No primeiro momento, Paulo dá graças a Deus por aquilo que Deus fez por nós, que Deus faz por nós. E no segundo momento, nós observamos aqui a gratidão pelo que Deus faz através de nós. É o que diz aí a parte B
do versículo 14. E por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Então Paulo dá graças a Deus, e o segundo motivo de gratidão é pelo que Deus faz através de nós. Por meio de nós, como diz o texto, Deus manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Que negócio é esse de fragrância de Deus? Né? Será que é um perfume caro, né? Que a gente compra no shopping? Né? O que seria isso? O que significa essa fragrância do conhecimento de Deus manifesto por meio de nós? Será que nós temos exalado esse perfume de Deus? Então, claramente, Paulo ainda tem em mente aqui a analogia do quê? Do triunfo romano. E ele se refere a essa fragrância, o cheiro, o aroma de Cristo. E o que seria esse aroma? O que seria esse perfume de Cristo? Então, lembra que o triunfo era o quê? Era uma procissão. Era um desfile que seguia uma ordem de apresentação. Então, primeiro vinham os oficiais, depois os despojos, depois vinha o touro, que era entregue ao sacrifício, depois vinham aqueles que tinham sido levados cativos, e antes de vir o general, o que vinha? Vocês lembram? O sacerdote balançando um incensário. Um incenso com aroma mais adocicado. Então, meu irmão, você tem que ler o texto, você tem que entrar na cena. Você está aí no desfile, você está vendo o triunfo passando, está sentindo o cheiro. Então imagina aquele cheirinho, aquele aroma adocicado. E esse era um incenso que era oferecido aos deuses. Por quê? Porque o touro, ele era entregue em sacrifício. Junto com a carne do sacrifício também um incenso. Assim como os sacrifícios do Antigo Testamento, lembra disso? Em outras regiões do mundo antigo, também se queimava incenso para amenizar o odor da carne queimada em sacrifício. Era algo que caminhava junto com o sacrifício. Um comentarista afirmou que durante um triunfo, especiarias doces eram atiradas ou queimadas nas ruas. Então aquele cheiro, ele tomava conta da cidade. Então imagina aquela cena, aquela procissão se movendo pelas ruas enfeitadas, e isso envolvia o quê? Envolvia cores. Envolvia movimento, uma enorme agitação, ajuntamento de pessoas, a expectativa pela passagem do general, todo mundo querendo ver a taça, não é isso? Os barulhos, então imagina a cidade movimentada, os barulhos, e também aquele aroma que acompanhava aquele espetáculo. No meio da multidão, que gritava, que aplaudia, naquela procissão haviam sacerdotes, balançando seus incensários, e por isso o cheiro do incenso era algo muito característico do triunfo romano. Então eu imagino que Paulo, se referindo ao triunfo romano, não tinha como não lembrar do cheiro, porque era algo muito marcante. E Paulo está afirmando aqui que nós, eu e você, nós somos o bom perfume de Cristo. Lembra que é o Cristo Victor, o nosso grande general, que está passando em triunfo, e esse cheiro somos nós, o aroma, o perfume de Cristo, que exala o seu conhecimento de Deus. Então Paulo deixa claro que esse aroma é o próprio conhecimento de Deus. Ele fala isso no texto. O aroma é o conhecimento. Agora, que tipo de conhecimento? É o conhecimento que revela a manifestação de Deus no Cristo triunfante. Então, em outras palavras, esse conhecimento é o aroma de Cristo, que tanto salva quanto condena. Nada mais é do que o conhecimento do Evangelho de Jesus, a mensagem do Cristo vencedor, a vitória de Cristo em nossa redenção, e o conhecimento do Evangelho que é propagado por nosso intermédio, como um perfume de Cristo que é exalado. E isso é o que Deus faz através de nós. Ele nos usa para manifestar em todo lugar a fragrância desse conhecimento. Aí nas próximas orações subordinadas, Paulo explica como que nós exalamos esse conhecimento de Deus. O que envolve isso? Então no primeiro momento, versículos 15 a 16... ele diz que Deus nos usa como instrumentos da sua justiça. Olha só o que diz o texto, acompanhe comigo na sua Bíblia. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com este, cheiro de morte
para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Então imagina o seguinte, à medida que nós representamos o Evangelho, ao exalar o aroma do conhecimento de Deus, o próprio Deus, Ele nos usa como instrumentos da sua justiça. Essa é a lógica do texto. E o mesmo perfume, o perfume de Cristo, ele pode ter dois significados. Um para os vitoriosos e o outro para os prisioneiros, que estavam sendo exibidos ali naquele desfile, que estavam caminhando para a morte. Então imagina, para o general, para os vencedores, o que aquele perfume dos incensários significava? Alegria, vitória, festa, triunfo, vida. Mas, para aqueles miseráveis cativos que caminhavam para a morte, o mesmo aroma era sinônimo de morte, era cheiro de morte. Por quê? Porque representava a sua execução iminente. E Paulo afirma que isso é algo que Deus faz através de nós ao exalarmos o perfume de Cristo. O conhecimento do Evangelho, ele pode alcançar dois propósitos diferentes. Tanto salvar o pecador arrependido, quanto condenar os réprobos, aqueles que rejeitam o Evangelho. É por isso, meus irmãos, que isso é algo de uma seriedade muito grande. Ouvir o Evangelho de Cristo deveria ser algo que provoque em nós santo temor, porque diante do Evangelho de Cristo, ou você se arrepende dos seus pecados e você triunfa vitorioso com Jesus, ou então o mesmo Evangelho é o Evangelho da sua condenação. Isso é algo sério. A mesma mensagem pode significar vida para aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo como aquele que venceu a morte. Ou então, ela pode ser instrumento de condenação eterna para aqueles que não se arrependem do seu pecado e caminham para a morte eterna. É por isso que, se você ainda não creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, o aroma de Cristo é sinônimo de morte, de condenação. Mas para aqueles que creem em Jesus, que se arrependeram dos seus pecados, esse mesmo aroma é aroma de vida. E um ponto de destaque nesses versículos é a pergunta retórica de Paulo. Ele não faz uma pergunta retórica aí, ele diz: quem é capaz de fazer essas coisas? Se ele te perguntasse, o que você responderia? E aí, quem é capaz de fazer essas coisas? De usar a sua vida como instrumento da justiça de Deus, tanto para salvar aqueles que creem, quanto para condenar os réprobos. E é óbvio que a resposta para essa pergunta é: ninguém. Ninguém é suficiente por si mesmo. Paulo está destacando a gravidade, a responsabilidade do ministério, que aos olhos humanos é humanamente impossível sem a capacitação do nosso Senhor, da graça divina. É por isso que não existe igreja, vida cristã, sem dependência do Senhor Jesus. Nós não fazemos nada pela nossa própria capacidade. O sucesso, o propósito daquilo que Deus faz em nossa história, em nosso ministério e nessa igreja, não é algo que depende da nossa capacidade, irmãos, da nossa habilidade, da nossa estratégia. A pergunta retórica de Paulo destaca aqui a nossa dependência de Deus, e a resposta para essa pergunta está mais à frente, é no capítulo 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Ele mesmo responde à pergunta retórica. A nossa trajetória ministerial não depende da nossa capacidade. Você pode pensar: eu não sou capaz de servir ao Senhor. Mas não depende de nós, é a graça de Deus. É o poder de Deus que age na nossa fraqueza. Isso significa que nós somos usados como instrumentos para anunciar o Evangelho de Jesus, mas Deus é responsável pelos resultados do nosso ministério. O que cabe a nós é obedecer o chamado de anunciar o Evangelho. Talvez o seu cônjuge não seja salvo,
e você pensa, eu não sei mais o que fazer, porque ele não se converte ao Senhor, ele não muda, os meus filhos não se entregam a Jesus. O que compete a nós é anunciar o Evangelho, mas o resultado pertence ao Senhor. E isso nos leva para a próxima explicação de Paulo, versículo 17. O meio pelo qual Deus aplica essa justiça é através da pregação. Olha só o que diz o texto. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então aqui nós observamos que Paulo ele faz um contraste. Ele faz um contraste em torno da ideia de anunciar a palavra. E ao mesmo tempo em que ele faz uma defesa das suas motivações, ele também faz uma denúncia contra os falsos mestres. Ele denuncia aqueles que adulteram a palavra de Deus, removendo a sua parte ofensiva. Isso aí não tem nada a ver com os nossos dias, né? Dá aquela manipulada na palavra, né, para alcançar um benefício próprio. Isso já acontecia lá na época de Paulo. Então ele está se referindo a homens que buscavam lucros e que substituíam a verdade pelo erro, assim como um mercador fornecendo um produto adulterado, né? Como que é? É gato por lebre, né? Oferecendo gato por lebre, uma coisa assim, né? Então é mais ou menos o que alguns faziam, e infelizmente ainda fazem, com a palavra. Mas, ao contrário desses mercadores da fé, Paulo mais uma vez posiciona o seu ministério em Cristo. Em Cristo é que falamos na presença de Deus. Ele fala na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Meus irmãos, isso nos mostra que o ministério, que a igreja de Cristo, não são um negócio, mas nós somos um arauto do Evangelho que fala da parte de Deus com sinceridade diante do próprio Deus. Isso significa que a nossa trajetória ministerial não é fruto do acaso, mas o próprio Deus, ele tem conduzido a nossa história para anunciar a sua justiça e alcançar o propósito de salvar os pecadores. Paulo dá graças a Deus por nos conduzir em triunfo e também por manifestar através de nós a fragrância do conhecimento de Deus em Cristo Jesus, como instrumento da sua justiça. Meus irmãos, infelizmente, hoje nós temos visto uma série de crentes que até frequentam a igreja, que se familiarizam com a fé em Jesus, mas que vivem as suas vidas como se Jesus fosse apenas um anexo, um acessório que você costuma usar apenas aos domingos. E ao mesmo tempo em que eles frequentam os cultos, cantam algumas canções cristãs, leem as suas Bíblias, eles vivem como se o céu não existisse, ou como se fosse algo muito distante para se preocupar. Muitos vivem como se a sua história não tivesse nenhuma relação com a história da redenção em Cristo Jesus. Enquanto isso, eles trabalham para tentar construir o céu na terra, tentando fabricar um corpo que jamais ficará doente, lutando com unhas e dentes contra o envelhecimento, buscando realização num relacionamento, investindo e buscando um paraíso, um mundo ideal aqui, centrado em si mesmo, como sendo os protagonistas da sua própria história. Mas a grande questão desse texto é que quanto mais nós estivermos presos na nossa própria história, como se a nossa história fosse algo autônomo, menos a nossa história fará sentido, irmãos. O peso de viver em função de nós mesmos, muitas vezes pode parecer algo libertário. Ninguém manda em mim, a minha vida é minha, eu vivo do jeito como eu bem entender. Olha que coisa libertária. Mas isso nos tornará escravos, acorrentados pela nossa falta de propósito, por uma vida marcada apenas por aquilo que é etéreo, por aquilo que é volátil, por aquilo que é passageiro, circunstancial. Quando nós vivemos apenas para nós mesmos, em nome de uma pretensa autonomia,
Isso se transforma num fardo, irmãos, que pesará sobre nós um peso intransponível dos nossos pecados, dores, sofrimentos, que serão um fim em si mesmo. Quanto mais as pessoas amam a si mesmas, menos elas se veem amadas. Parece que falta amor. E a nossa história é a mesma coisa. Quanto mais nós vivemos para nós mesmos, em função de nós mesmos, menos a nossa história fará sentido. Nós somente seremos capazes de encontrar propósito, satisfação e gratidão na nossa história, quando a nossa história for inserida na história de redenção em Jesus. Somente quando a vitória de Cristo for a nossa vitória, e a causa de Cristo for a nossa causa, e o nosso propósito e razão de existir, nós seremos capazes de cultivar um coração grato, e assim como Paulo, dar graças a Deus, mesmo diante dos muitos sofrimentos, dificuldades que nós enfrentamos. Eu sei que pode soar estranho, mas ainda que hoje seja um dia de festa, e de fato eu fui chamado por Deus para pregar um texto que nos chama para morrer para nós mesmos. E nisso consiste a nossa vitória. Pode parecer um tanto quanto paradoxal, mas o fato é que se você continuar vivendo para você mesmo, a sua história não fará sentido algum. Mas a nossa história é ressignificada em Cristo Jesus. Se você olhar apenas para as limitações do seu corpo, para as suas dificuldades financeiras, a sua dor, o seu sofrimento, talvez você realmente não encontre motivo para dar graças a Deus, assim como Paulo. Olha para mim, eu estou sofrendo, o meu corpo está doente, eu estou passando por sofrimentos, lutas financeiras, dificuldades, problemas diversos. Como que eu vou dar graças a Deus? De fato, se você olhar para essas coisas como um fim, você não vai ter motivo de dar graças a Deus. Mas se a sua história for inserida na história da redenção em Cristo, e você experimentar o que Deus faz por nós e através de nós, você será capaz de dar graças, mesmo diante das aflições, porque aquilo que nós fazemos não se resume a essa vida, mas são tesouros, ouro, prata, pedras preciosas, que nós estamos construindo para a eternidade, e para nós a morte não é um fim, irmãos. Se você está em Cristo, você pode morrer em paz, porque a morte foi derrotada por Cristo Jesus. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? O nosso grande general, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, por isso não há mais acusação para você, não há mais medo, não há mais culpa, não há mais morte. Se a nossa história for inserida na história da redenção em Cristo Jesus, Ele nos conduz em triunfo, e nós temos milhares e milhares de motivos de gratidão por aquilo que Deus faz por nós, e por aquilo que Deus faz através de nós. Eu gostaria de encerrar citando as palavras do reverendo Robert Murray McCheyne, que é um conhecido pastor da Igreja da Escócia, e esse é um sermão que eu confesso que mexeu muito comigo. É um sermão em que ele prega para as crianças, falando sobre a necessidade das crianças voar para Cristo. E nós sabemos que era um período em que as crianças morriam muito cedo, as pessoas morriam cedo, mais da metade da população não passava da vida adulta. Período de muitas pestes. O próprio McCheyne, ele morreu muito cedo, aos 29 anos de idade. E ele fala nesse sermão para as crianças, que as crianças precisavam se arrepender dos pecados e crerem em Jesus, e ele dá ali vários motivos, e ele conta algumas experiências, e eu confesso que é um daqueles sermões pesados, difíceis de ler. Mas, em um determinado momento, ele diz o seguinte: em pouco tempo, a igreja onde vocês se sentam será ocupada por novos adoradores. Uma nova voz guiará os cânticos. Um novo homem de Deus ocupará o púlpito. É certo que em alguns anos
todos vocês que leem isso estarão no túmulo. Ele está pregando para crianças, irmãos. Ó, que necessidade temos então de voar para Cristo sem demora. Quão grande obra temos a fazer, quão curto é o tempo para fazê-la. É preciso fugir da ira, vir a Cristo, nascer de novo, receber o Espírito Santo, ser preparado para a glória. Já é mais que hora de buscar o Senhor. A vida mais longa ainda é curta. Busquem a convicção de pecado e um interesse verdadeiro em Cristo Jesus. E ele encerra com um texto bíblico. Ó, sacia-me de madrugada com a tua misericórdia, para que eu me alegre e me regozije todos os meus dias. Meus irmãos, a nossa vida é muito curta. Ainda que alcancemos os 70, 80, 90 anos, 100 anos, a nossa vida é muito breve. E não faz sentido viver em função de nós mesmos. Se a sua história é marcada apenas por aquilo que você faz por você, e por aquilo que você faz através de você, sinto lhe dizer, mas a sua vida será vazia e sem sentido. Mas se a nossa história estiver inserida na história da redenção, se nós cremos de todo o nosso coração em Cristo Jesus e nos entregarmos a Ele com toda a nossa vida fará sentido pela vitória de Cristo. E ainda que a nossa vida seja breve, nós seremos usados como instrumentos nas mãos de Deus para alcançar o propósito de glorificar o nosso Deus e de propagar, de anunciar o Evangelho de Jesus. Portanto, viva para isso. Entregue a sua vida para isso, morra por isso, morra pelo Evangelho de Jesus, viva para a glória de Deus em Cristo Jesus, e tudo que for diferente disso não faz sentido, é volátil, é etéreo, é leve, é passageiro. A minha oração de todo o meu coração é que você saia daqui nessa manhã disposto a morrer por Jesus, morrendo para si mesmo e vivendo para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós somos indignos, falhos, pecadores. Não temos nada em nós mesmos, exceto a nossa própria culpa, pecado e transgressão. Mas o nosso coração se alegra e nós encontramos esperança em Cristo Jesus, porque Ele se fez homem semelhante a nós. E cumprindo toda a lei e sem pecar em momento algum, Ele morreu como nosso representante substituto. Ele entregou o seu corpo no madeiro, Ele verteu o seu sangue, o sangue que nos purifica de todo pecado. É por isso que nós, que andávamos outrora como inimigos do Senhor, a caminho da condenação, nós agora caminhamos triunfantes em Cristo Jesus, e nós não temos palavras e não temos formas de agradecer ao Senhor por tão grande salvação. Por isso nós nos entregamos diante de Ti e dizemos que a nossa vida pertence ao Senhor. Nós nos ofertamos a Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de cada um dos meus irmãos aqui, tenha misericórdia desta igreja, Senhor, e que a Sua graça transborde em nós, ao ponto de que o nosso Senhor Jesus Cristo seja evidenciado neste lugar, e é no nome dele que nós oramos. Amém e amém.